Queridos irmãos, queridas irmãs, então a Gênesis não, é a Gênesis mesmo, mas o vídeo é número 130. A Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Dando sequência. Então, olha só para você ver. Então, a sequência do vídeo anterior através da pré-existência, da reencarnação, da imortalidade da alma, nós temos a oportunidade, né, de reparar os nossos erros do passado, como também aqueles que não conseguem reparar adquirem mais débitos. Então, por isso, a importância da seriedade, da responsabilidade. E também eu teci comentários a respeito de minha avó para servir de exemplo a muitas pessoas aqui na Terra, porque nós precisamos deixar de lado o machismo, o marxismo, né? Nós precisamos deixar de lado as leis de Karl Marx, né? E abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes, principalmente com relação às mulheres, respeitando os seus desejos, né? Suas vontades, os direitos são todos iguais. Não é porque nasceu homem que é superior ao sexo feminino, de forma alguma, até porque todos nós somos na condição de seres em processo de evolução. É preciso entender que o espírito, ele é unissex. O espírito, ele não tem sexo. Você entendeu? O espírito não é nem homem e não é nem mulher. Há uma junção quando se aperfeiçoa, quando se evolui. Essas características de masculino e de feminino deixa de existir, né? Então, isso é nato, isso é proveniente da ignorância do ser aqui na Terra. Então, por isso que eu teci comentários no final do vídeo passado, anterior, com relação à minha querida bobozinha. Porque, de fato, ela não aceitou o sobrenome do meu avô no nome dela, e eu concordo com ela plenamente, concordo com todas as mulheres que agiram e que agem dessa forma, e concordo com as mulheres que batalha, que luta assim por continuar no processo evolutivo, porque eu não concordo, eu não concordo com um termo. Que termo? Olha só para você ver. Tem pessoas que dizem assim que eu concordo sim com o fato das mulheres continuar lutando pelos teus direitos. Isso é marxismo. Você concordar, pera lá, você concordar que as mulheres devem continuar lutando pelos teus direitos, isso é marxismo. Isso é lei de Karl Marx. Isso é machismo. Nós não devemos concordar com as mulheres em continuar lutando pelos teus direitos. Ai, Luiz, mas agora complicou tudo, né? É muito simples. É muito simples.
elas nunca teriam que lutar para conquistar algo que é de direito delas. Então elas vão lutar para conquistar o que já é delas? Eu não concordo com isso. Então a mulher nunca deveria lutar por aquilo que ela é de direito dela. Agora, por que não inverte a situação? O homem tem que continuar lutando pelos teus direitos. Você conseguiu entender agora? Por que a mulher tem que lutar pelos direitos dela? Não, eu concordo sim que a mulher tem que continuar lutando pelos teus direitos. Mas por que não inverte a situação? Eu concordo sim que nós, homens, devemos continuar lutando pelos nossos direitos. Isso é ignorância, gente. Acho que ninguém parou para pensar nisso, né? Isso é ignorância. Os direitos são iguais. As mulheres não têm que lutar por direito nenhum, já que todos os direitos são iguais. Isso é ignorância. Isso é o marxismo. Sabe, isso é primitivismo. Isso é selvagerismo. Vamos deixar de ser quadrúpede na condição de bípede. Às vezes eu uso alguns termos, às vezes as pessoas podem até ficar assustadas, mas porque as pessoas não raciocinam. Entendeu? Mas analisa aí só para você ver. A mulher, ela deve continuar lutando pelos seus direitos ou não? Se você disser que sim, você é parente de Karl Marx. Você defende o marxismo. Agora, por incrível que pareça, com todo respeito, tem muitas mulheres que acham que elas devem continuar lutando pelos seus direitos. Agora, de certa forma, também a gente não pode deixar de entender que convivendo com selvagens, quadrúpedes, na forma de bípedes masculinos, as mulheres têm mais é que lutar mesmo pelos teus direitos, porque se depender deles, né, conceder a elas o que sempre delas foi de direito, elas nunca que vão assumir as posições que sempre delas foi de direito. Então, a gente entende todas essas situações aí. Então, a gente está só comentando dessa forma para mostrar que os direitos são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. E essas diferenças que existem está relacionado à ignorância, ao selvagerismo, à brutalidade, você entendeu? Ao homem da caverna, das cavernas, que hoje já não existe mais, mas existe sim, né? Então, olha só para você ver. Então, que despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos e, assim, até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Isso aqui também, olha só para você ver como é que é as coisas, ó. E assim, até que suficientemente purificado o espírito não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Que isso quer dizer? Que, por exemplo, todos nós, né, no nível evolutivo qual nós nos encontramos, até que nos aperfeiçoemos, necessitamos, né, ou necessitemos, né,
reencarnar tantos milhões quantos forem necessárias. Então, quanto mais imperfeição, mais reencarnações em corpos físicos, em corpos orgânicos, aqui na matéria física. Então, você me pergunta assim, Luiz, quantas reencarnações ainda você necessita pela frente? Você reencarnará quantas vezes mais aqui na Terra ou em mundos onde existem os corpos orgânicos, os corpos físicos? Olha, isso é relativo. A quantidade está relacionado à evolução do ser. Nós não temos condições de dizer quantas existências passadas nós já tivemos, né? Reencarnações passadas, e quantas ainda teremos pela frente. Nós não temos condições de fornecer um número, mas certeza absoluta, assim, quantas forem necessárias, havemos de passar. Sim, havemos de passar por um número inimaginável. Agora, esse número inimaginável você tem que pensar da seguinte forma: pode ser 10, 20 ou 30, como pode ser 10 bilhões de reencarnações, 20 bilhões, 50 bilhões de reencarnações, como pode ser mais 10 reencarnações, 5 reencarnações, mais 20 reencarnações. Isso é relativo. Nós não temos noção. Agora, nós temos noção de que na pré-existência nós passamos por um número muito enorme. Tanto é que uma pessoa perguntou, não vou dizer o nome, porque é um nome conhecido, mas uma pessoa perguntou para o Chico Xavier assim: Chico, você poderia me dizer quantas existências você consegue se lembrar aqui na Terra? Quantas existências você consegue se lembrar, assim, minuciosamente dos detalhes? Ele falou assim: pois não, meu filho. Bom, eu não vou te dizer assim, especificamente quantas existências, porque eu teria que esmiuçá-las todas para você. Mas nitidamente, eu consigo recordar de 40 mil anos de existência só aqui na Terra. Gente, isso é de Chico Xavier, isso não é meu. Pena que eu não posso dizer a quem foi que ele disse essa história. Porque se eu pudesse dizer, se eu tivesse autorização para dizer, você ia ligar para essa pessoa e essa pessoa ia te confirmar essa história que eu estou te dizendo aqui. Porque isso não é minha, isso é de Chico Xavier. Chico Xavier disse para essa pessoa que ele se lembrava de 40 mil anos só na Terra, minuciosamente, nos mínimos detalhes. Aí eu te pergunto, o Chico era dotado do véu do esquecimento passado? Relativamente, se a gente for analisar, dentro desses 40 mil anos, o Chico, ele não possuiu o véu do esquecimento do passado. Então, até o véu do esquecimento do passado é relativo, de acordo com a evolução da pessoa. Tem espíritos que não conseguem lembrar nada. Como existem espíritos que já conseguem lembrar um pouquinho mais. Eu mesmo, gente, não consigo lembrar nada. É um zero à esquerda. Você entendeu? Eu não consigo lembrar nada, gente.
Tem hora que eu converso com meus amigos, eu falo assim, vocês sabem que fui, ou quem fui. Que vocês são umas fofoca danada com os mentores espirituais, então vocês sabem. Vão me dizer ou não? Ah, mas não pode, sei que tem, sei que tem. Tá, então, vocês podem ficar sabendo. Eu não posso ficar sabendo. Eu que comprei o pato, né? Paguei o pato. Eu não posso comer o pato. Então eu comprei e paguei as outras pessoas que comem o pato. Mensagem está passada. Mas é desse jeito que as coisas acontecem. Então, veja bem. Mas o espírito reencarna aqui na Terra até que, evoluindo-se aqui na Terra, quando ele evoluir aqui na Terra a um nível tão elevado, ele chega um momento que ele não necessita mais reencarnar em corpos físicos e em corpos orgânicos, físicos, orgânicos e físicos. Então chegará um momento na nossa existência que nós, na evolução, não teremos mais necessidade de reencarnar em corpos físicos mais. Você entendeu? A não ser que, a convite de nosso Senhor Jesus Cristo, num caso assim de missão, como por exemplo Kardec, né? Chico Xavier, o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, esses seres, Leon Denis, Gabriel Delan, Camille Flammarion, né? Galileu Galilei e muitos outros assim, desse nível. Esses seres, eles não precisam reencarnar mais em corpos físicos aqui na Terra. Eles já superaram esse patamar de corpos orgânicos, de corpos físicos. Eles evoluíram. Eles estão acima dessa matéria física. Eles não têm nada mais que os vinculam a essa matéria física. Então esses seres não precisam reencarnar mais aqui na Terra. Calma lá. Eles só reencarnam a pedidos de nosso Senhor Jesus Cristo e também por excesso de amor deles para com a humanidade. Eles podem sim rogar a nosso Senhor Jesus Cristo permissão para retornar à existência física ou às existências físicas através das reencarnações físicas aqui no corpo físico para aqui na Terra resgatar alguém, auxiliar alguém, né, como nós vemos no livro Renúncia, que é um livro de Emmanuel, através do Chico Xavier, Renúncia, quando um espírito lá, parece que o nome é assim, Alcione, né? Uns falam Alcione, eu falo Alcione. Ela reencarnou para resgatar aqui na Terra, para ajudar um espírito aqui que encontrava-se na Terra a ascensão, né? Se ascender. Mas infelizmente ele se sucumbiu. Mas isso, com o passar do tempo, provavelmente depois ela conseguiu resgatar ele em outras existências. Então, o livro Renúncia, de Chico Xavier, o espírito Emmanuel. Então, esses espíritos que não precisam reencarnar mais, eles não precisam porque eles não têm vínculo mais com ninguém aqui na matéria física, entendeu? Não existe mais prova, não existe mais expiação. Eles
Eles não precisam mais passar por... Eles já superaram a prova, eles já superaram a expiação. Resumi agora. Mas eles podem pedir para reencarnar, se eles quiserem. Como o Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurito Barçanufo, eles vão todos reencarnar. E outros espíritos já reencarnaram, não vou dizer o nome dos outros que eu sei que já reencarnou, né? Jesus pode vir pedir para esses espíritos que não precisam mais reencarnar aqui na Terra, nos corpos físicos, nos corpos orgânicos. Jesus pode pedir para eles reencarnar para determinadas missões. Tá. Mas acontece que chega um momento na evolução, depois de tudo isso aí também, que esses espíritos, né, já em outras dimensões, eles reencarnam em outros corpos correspondentes a outras dimensões. Que nós temos que entender que cada dimensão difere umas das outras devido ao grau evolutivo. Então, não existe apenas corpo físico, perispírito e espírito. Existe milhões de outros corpos. Só que é deixado nas 5 obras básicas de uma forma assim, meia que oculta, onde só aqueles que possuem uma certa sensibilidade, uma percepção e que estuda nos departamentos espirituais é que consegue aqui, através da agênese e também no livro dos médiuns e também através do livro dos espíritos, descobrir que corpos são esses por toda a eternidade. Como, por exemplo, os dons mediúnicos, né? Não existe um número de dons mediúnicos. Vamos dizer assim, vai-se do 1 até o infinito. Os dons mediúnicos. Então, dizer assim, existe 200 dons mediúnicos. De forma alguma. No próprio livro dos médiuns, Kardec diz que isso é relativo, vai de encontro à eternidade, ao infinito, à eternidade. Então, assim também são os corpos, né, agregados ao perispírito, ao espírito, que a humanidade desconhece. Eu desconheço praticamente 90%, mas eu conheço 10% desses outros corpos, que não adianta explicar aqui, porque fugindo ao conhecimento das pessoas, isso seria, nesse momento, uma perda de tempo, sendo que a posteridade virá, de certa forma, discutir esses assuntos, e já se discute esses assuntos em grandes centros de nível de cultura mais elevada no Brasil e no mundo. A gente tem esse conhecimento. Então, assim, até que suficientemente purificado não necessite mais da vida corporal. Entendeu? E passa a viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Agora a gente tem que entender que viver essa vida eterna e bem-aventurada, isso também é relativo, porque essa bem-aventurada, ela é relativa, né? Ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque são termos mitológicos introduzidos por falta de outras expressões que pudéssemos, aqui no nível que nos encontramos, entender. Porque eterna e bem-aventurada. Eterna, nós
até que entendemos, até que nós conseguimos entender, porque não somos eternos, passamos a ser, porque eterno é Deus. Olha só para você ver, eterno só Deus, porque ele não teve princípio, não teve meio e não tem fim. Agora nós tivemos um princípio, por mais que esse princípio nós nos encontrávamos agregado ao todo, onde nele nós existíamos, numa condição que nós desconhecemos e que só ele tem conhecimento desse elo desconhecido para nós, e é o elo desconhecido para nós. Só ele tem conhecimento. Que condição nós existíamos, em que condições existíamos nele. Mas nós desagregamos dele, e ao desagregarmos dele, há um percurso todo na evolução, onde o final de tudo é o retorno a ele novamente. Então, mas esse bem-aventurado aqui, ela já é assim meio que mitológica, é um termo. Nós temos noção da bem-aventurança também. Vamos para o próximo vídeo.